Olá, seja bem-vindo ao podcast ROF Científico. No episódio de hoje, vamos abordar um tema que, sem dúvida, é um dos mais utilizados nos procedimentos da ROF. Apesar de ser amplamente utilizada, a toxina ela ainda é cercada de muitos mitos e muitas verdades, né? Mas também de desinformação. E o episódio, então, vai tratar justamente isso, baseado em evidência científica. Por que esse procedimento, então, que é o mais utilizado e mais estudado, tem ainda tantos mitos, tantas dificuldades aí nos tratamentos? E estão repetindo tantas coisas, né? Os profissionais repetindo as coisas que eles aprenderam lá atrás e que não tem evidência nenhuma. O porquê, na verdade, é porque quem estuda não é quem aplica. As pessoas que aplicam não estudam o suficiente como deveriam e acabam, principalmente na ROF, a gente sofre um pouco de uma preguiça sistemática. Então a gente acaba usando fé onde deveria ter ciência. A gente tem fé no professor. Então o que o professor disse, a gente tem aquilo como verdade absoluta e replica. E aí, aquele aluno, em um determinado momento, e isso é uma epidemia na ROF, ele também vira professor. Mesmo sem estar pronto, mesmo sem ter uma formação. Você vê, eu acabei de falar que no episódio passado eu falei que eu fiz mestrado em educação. Então a minha formação é essa, eu me preparei para ser um professor. Só que quando ele virar professor, adivinha? Ele vai pesquisar para montar a própria aula? Não. Muitas vezes ele vai pegar a aula do próprio professor, porque muitos professores bobinhos e bonzinhos disponibilizam as aulas até em PDF para os alunos, sem botar uma marca d'água lá, Eduardo Dreia, que é impossível. E aí, aquela mesma aula, que ele muda uma coisinha ou outra, ele vai passar para frente. Vocês já Exato. passaram por isso, não já? De ter professor na plateia anotando a aula de vocês? Já, já. Então, infelizmente, é isso. Na Já passou? verdade, uma preguiça, né? Um hábito de não estudar. O Sim. hábito de. Eduardo tem uma frase boa que nem é dele. Quem não lê tem que acreditar no que ouve. Então, Exato. essa replicação de mitos. Recentemente, dei aula de toxina botulínica num curso agora para 9 pessoas. E tudo que eu falei soou como novidade. É incrível, né? E pessoas que já haviam feito outros cursos sobre toxina botulínica. E eu olhava e elas estavam assim. Aproveitando esse gancho, eu pergunto para vocês: existe uma marca de toxina botulínica que é melhor que as outras? Eu tenho na área de trabalho do meu computador um artigo que eu sempre lanço mão para explicar para meus pacientes, porque o paciente muitas vezes já passou por outros profissionais e vem com informações totalmente distorcidas. E aí fica aquela coisa, mas o fulano, o doutor fulano me disse isso. Eu digo, olha, não é minha opinião, tá, gente? Tá aqui, ó. É um artigo do professor Jeffrey Dover, de 2018, que fala justamente sobre mitos e realidades da toxina botulínica. E ele aborda esse tema. Qual é a melhor toxina? Existe uma melhor marca? E aí, quando a gente vai para a literatura a fundo, inclusive se atentando mais às referências que ele utilizou no trabalho dele para chegar a essa conclusão, a gente vê que tem estudos que falam que o Botox é a melhor marca. Mas quando a gente vai fazer uma análise crítica sobre aqueles estudos, às vezes são cenários artificiais, sem uma randomização. Então, alguns problemas metodológicos naqueles estudos que não nos dão certeza que aquele produto é realmente melhor. Outros estudos que dizem que o Dispor tem um tempo de efeito maior que as outras marcas, e aí a gente vai ver que existe um problema de equivalência de dose, muitas vezes, né? Então, uma dose a mais gerando um resultado um pouquinho superior. E nós temos estudos também com o Zeumin, e também muitas vezes em temperaturas diferentes, em função da sua Só para característica. lembrar que não é Xiaomin, é Zeumin. E outra coisa, não é chinês, é alemã. A Merz, aliás, como é que fala isso? MERS. Merz. Merz. A MERS. Merz. Dreyer vai Onde é te. que eu botei o T? O Dreyer vai Não te tem o T. explicar. Pergunta para mim, Dreyer. Pergunta pro Dreyer. Pergunta pro Dreyer, né? Fala aí, como é que é o alemão? Merz. É de Frankfurt, né? Exatamente. Exato. Hum. Então, mas voltando. Ah, a maioria desses estudos, então, a gente tem que analisar com cuidado, porque quando a gente volta lá para o estudo do Dover mesmo, diz que não existe uma melhor marca.
uma marca que tem uma difusão maior, tome cuidado, até sobre isso, assim, não pode aplicar o Dispor porque ele difunde mais, mas isso estava num problema de equivalência de dose, estava se aplicando uma dose maior, e aí a gente sabe que uma dose maior vai gerar um halo de ação. Essa dose maior que o Eduardo fala, vamos botar só em números, só para poder o pessoal entender. Existe uma das recomendações, a recomendação mais comum do fabricante, por exemplo, um Dispor de 500, é diluir em 2.0. Essa é a recomendação mais comum do fabricante. Só que pelo estudo, eu esqueci agora. Da Doris Hexel. É uma enciclopédia dos Ele estudos, né? E a gente vai deixar todas essas referências na descrição do vídeo. Isso. Esse estudo que ele citou mostra que para ter uma dose de equivalência entre o Dispor e o Botox, foram essas duas marcas utilizadas, você pode diluir um Dispor de 500 em 2,5 ml. Então, qualquer produto com a maior concentração vai afetar a difusão, porque a difusão é um fenômeno físico-químico, onde uma substância passa do local de maior concentração para o de menor concentração. E isso é dose dependente. Se eu também pegar um Botox de 100, que a recomendação é diluir com 1 ml, mas eu diluir com 0,9, 0,8, eu também vou ter uma difusão maior. Vai estar mais concentrado, né? Exatamente. Só lembrando, pessoal, já que a gente entrou no conceito de difusão, existe um conceito também do espalhamento. O espalhamento tem a ver com o volume utilizado na reconstituição e com a força de aplicação. Esquecendo a força, vamos para o volume. Quando você dilui mais um produto, vamos supor, na diluição seca, cada tracinho da seringa de 50 é igual a uma unidade, correto? Se eu diluir mais, significa que cada 2 tracinhos é igual a uma unidade. A diluição de 2 para 1. Então, vamos supor que eu diluir mais ainda, 10 para 1. Então, eu vou precisar de 20 tracinhos para colocar a mesma dose de uma unidade. Isso. Se eu botar um tracinho, eu não estou botando a mesma dose, eu estou botando uma fração da dose. Por isso que existe essa confusão. E mais, né? Não existe multiplicação de toxina. Se eu tenho um frasco de 100 unidades, se eu fizer a reconstituição com mais volume, na hora de aplicar, eu vou ter que injetar mais volume. Exato. Então, isso é uma coisa. Eu tenho uma toxina de 100 unidades, eu vou fazer a reconstituição com 3 ml, eu vou ter mais toxina. Não, só vai ter uma necessidade de aplicar um maior volume para alcançar a mesma dose. Eu acho super interessante, desculpa, Pedro. Pode falar. Eu acho super interessante uma coisa que eu estava aguardando você falar, que é muito comum quando a gente tá na ROF, né? A diluição seca e a diluição molhada. É o tradicional, né? Primeiro, né? A partir do momento que eu tenho um poliofilizado e eu coloquei o produto, reconstituindo esse produto, ele tá molhado. Molhado. Ele não tá seco mais, ele tá molhado. Ele estava seco. Eu pus água, ele tá, Molhado, né? independente Pus da soro, quantidade. no caso, independente de ser mais ou menos. Mas é fundamental esse conceito, porque a gente vê que muitos profissionais ainda se confundem com isso. Não só Porque eles não confundem. conseguem compreender que se eu coloquei para 1 ou para 2, eu continuo tendo dentro do frasco as mesmas 100 unidades ou as mesmas 300 unidades, independente da marca que eu estou utilizando. Eu vou ter sempre a mesma quantidade de unidades que eu vou utilizar no paciente. E vai ser para todo mundo 50 unidades? Vai depender. A gente já sabe isso nos estudos que existem, né? A gente tem 3 estudos que falam das expressões, um falando sobre as linhas glabelares, o outro sobre o frontal e a do periorbicular. E esses 3 estudos mostram justamente que eu tenho padrões de força muscular diferente. E cada paciente vai precisar de uma individualização. Então, eu acho que é um ponto importante a gente entender que a toxina ideal, a gente perguntou se existe uma marca melhor, né? Vai depender muito do paciente, do volume injetado, da diluição correta, da reconstituição correta, né? E do número de doses de unidades utilizadas É a no dose, músculo correto. exatamente. É a Deixa eu dose só dependente. levantar um ponto aqui para o pessoal entender de vez isso. Se eu pego um scoop de whey e diluo nesse copo d'água, ao beber esse copo inteiro, quantos scoops de whey eu vou ter tomado?
Um scoop de whey. Um scoop de whey. Agora, se eu pegar o mesmo scoop de whey e jogar nessa garrafa aqui, cheia de água, para que eu tenha que. Para que eu consiga tomar o meu scoop de whey, eu vou ter que tomar a garrafa inteira. E isso me remete a um acontecimento, não foi com toxina botulínica, mas foi com Radiesse. Tinha uma aluna que achava que se ela pegasse o Radiesse e diluísse em 10 ml, ela teria 10 ml de Radiesse. Aí eu falei, concordo, então a gente vai ficar rico. Então a gente vai lançar o Radiesse homeopático. Eu vou pegar uma seringa de Radiesse e vou jogar numa piscina olímpica de soro. E aí a gente vai vender isso e vamos ficar ricos. As pessoas realmente têm essa confusão. Sim. E acho que porque também, por falta de estudo, e porque ninguém nunca teve a paciência de explicar, né, Eduardo? Ela teimou. Acho que no final do curso ela Concordou. Se convenceu, né? Se convenceu. É isso. Bom, e aí, falando sobre mitos e verdades, a gente já sabe que não existe uma marca específica que seja melhor do que a outra. Tem um estudo que mostra que existem diferenças entre elas, mas mais importante a gente entender também qual que é o desenho desse estudo, qual que é a dose, a correlação de dose. A gente está falando de biológicos, a gente não está falando de produtos que têm miligramas iguais, vamos dizer assim, numa linguagem farmacêutica, né, pensando. E aí que a gente precisa entender, então, qual a melhor correlação entre as de 100 com a Speywald e, principalmente, músculo dependente, dose dependente. Aí, além técnica disso, existe uma dependente. coisa que por muito tempo foi utilizado e virou uma crença, e aí eu quero ouvir de vocês se existe alguma evidência científica que fala que usar zinco fitase no paciente aumenta o tempo de duração da toxina botulínica. Esse foi o tema que deu origem ao canal Hoff Científico. A gente escutou isso de uma professora e a gente não ficou feliz. Eu falei, cara, por quê? E a gente buscando, tinha alguns artigos, mas a gente buscou até uma tese de doutorado No Rio Grande lá do no Sul. Rio Grande do Sul que explicou de onde surgiu o mito, que a toxina botulínica é uma metaloprotease dependente de zinco. Para ela ter a sua ação catalítica, ela depende do zinco. Então, começou daí. Então, você tem essa dependência, nós precisamos de uma suplementação. E aí, nesse desenvolvimento, eu não estava feliz, ele não tem, a gente acabou incluindo Michel, incluindo outros professores. Aí a discussão ficou grande, a gente montou um grupo no WhatsApp, ficou pequeno, fomos no Telegram, ficou pequeno, vamos para o Instagram. E aí, foi essa discussão que gerou o deu canal. start. E até hoje, mesmo isso tendo nosso primeiro tema, tem gente que até hoje, inclusive, uma empresa até vende, né? A misturinha para potencializar. Para potencializar. Sem embasamento nenhum. Então a gente tem que voltar no tempo. Em 2012, o Cauchy, ele lançou um artigo avaliando se a suplementação de zinco mais fitase aumentaria o efeito da toxina botulínica. E naquele primeiro estudo, lá em 2012, ele chegou a dados de aumento de 30% na efetividade, dependendo do nível de aplicação. E isso influenciou muitos profissionais a adotarem essa postura de suplementar fitase e zinco, com essa ideia de aumentar o tempo de efeito da toxina botulínica. Só que em 2014, o Joel Cohen, ele, insatisfeito com esse estudo e com a repercussão desse estudo, ele faz uma correspondência, uma carta, onde ele mostra todos os erros metodológicos daquele primeiro Fez estudo. uma análise metodológica Uma do análise estudo. crítica. O estudo, primeiro, que não avaliou se os pacientes tinham deficiência prévia para suplementar. Ele tem viés de confirmação, porque ele não confirmou se aquele zinco suplementado estava lá realmente no citoplasma do axônio, gerando alguma repercussão. O estudo tem também alguns problemas relacionados a conflito de interesse do autor. Então, como foi o primeiro tema lá do Estudo canal, totalmente enviesado, né? 13 erros metodológicos, segundo o Cohen. Então, isso acabou que... Teve comparação com o grupo placebo. mas ele assim, que exato. tinha comprovada deficiência de zinco, ou quem já era autossuficiente de zinco. Né? Não foi um estudo randomizado, né? Não. Tem Exato. alguns pontos que eu sempre levanto nas minhas aulas também, para deixar o pessoal entender
primeiro ponto é esse. Quem disse que suplementar zinco aumenta zinco na placa motora? Exato. Esse é o primeiro ponto. E Quem disse que a toxina botulínica precisa de uma quantidade de zinco absurda? Tem gente que diz, inclusive, alguns estudiosos, que já tem no próprio frasco, já está inerente à molécula. E outra, uma pessoa que tem... Quanto que a toxina botulínica precisa de zinco? Eu Qual a imagino dose que seja o de mínimo do suplementação? mínimo, tipo, uma coisa ínfima. E aí até eu brinco, falo, gente, a pessoa não tem que... Para toxina botulínica não achar no corpo do indivíduo uma quantidade de zinco para que ela não fique ativa, a pessoa não tem carência de zinco, ela tem zerência de zinco. Então não é uma paciente que vai te procurar na sua clínica, é uma paciente que quer um prato de comida, ela não quer uma injeção na testa. Então, quando a gente pensa num contexto fora da ciência, também não faz sentido. Sim. é E uma coisa Cientificamente não faz e e fora popularmente não não faz. faz. E uma coisa que eu acho que vale muito a gente pensar, fazer uma reflexão nesse momento, é justamente disso. Porque foi um artigo científico que trouxe à luz esse conceito. Mas então a gente está querendo dizer que Se tem se artigo tem é bom? artigo é bom? Não. Não Não. necessariamente, né, Pedro? Não. A gente tem que ter o senso crítico. Não Mais mesmo. uma vez, a gente reforça para que, quando lerem o artigo, Não é- também tenham um olhar para esse artigo. Se teve um outro pesquisador a ponto de fazer isso, parar, ler, criticar e mandar uma carta para a editora, para a revista, fazendo a sua análise, né, e a sua crítica com relação ao artigo, e conseguiu identificar 13 falhas metodológicas no artigo, isso também é nosso papel. A gente também tem que ter esse olhar quando lê o artigo e entende que o artigo ele realmente faz sentido ou não faz sentido. Então, tudo que é ciência vai trazer para a gente respaldo para que a gente saia reproduzindo? mudança de conduta, né? Fazer uma mudança de conduta? Não. Às vezes a gente, na ciência, a gente enxerga uma oportunidade e dali a gente vai fazer essa análise crítica e seguir ou não. Que é a sua frase que você gosta de falar muito, né? Que é os princípios e os valores não mudam, mas a nossa conduta ela pode ser alterada ao longo do tempo. Até porque Aproveitando essa deixa, eu queria trazer vocês para um outro assunto que também eu acho que a gente vai poder trabalhar muito essa questão da ciência, da evidência científica, mas que ainda não é uma determinação de utilização. A gente tem um estudo hoje que fala sobre utilizar a toxina após reconstituição armazenar a toxina após a reconstituição sem refrigeração. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês com relação a esse estudo e se isso é uma verdade absoluta, então a partir de agora eu não vou mais após reconstituir a minha toxina, fiz em um paciente, sobrou, eu vou armazenar então lá em Goiânia, a temperatura de 40 graus na sombra, eu posso armazenar então isso no meu armário? É isso que Na diz o verdade, estudo? isso puxa um outro gancho. Podemos armazenar? Essa é a primeira pergunta. Porque os pelo laboratórios fabricante, recomendam o Pela descarte. Anvisa, pela Anvisa, o é o produto é de uso descarte. único e após o uso tem que ser Isso. descartado. Então são duas perguntas. Isso. E aí a gente já tem artigos mostrando. Qual é o artigo, Eduardo? Também. Não falha, não. Não, Você é o cara. Você é A meu gente pendrive. confia em você. não tem um consenso. Existe um E consenso. tem um artigo que mostra que são 42 dias. E depois desse artigo veio um consenso dizendo que sim, podemos armazenar, desde que não haja contaminação. Até fiz um vídeo brincando. O fabricante manda jogar fora, porque ele não pode se responsabilizar pela sua imundície. Exatamente. Não é isso verdade? mesmo. Mas que ele continua com a mesma eficácia e a mesma segurança, mesmo após 30 dias. E não é assim, deu 30 dias, deu 31, ele vira água. Não. Ele continua efetivo, mas o consenso é algum grupo de especialistas fala assim, não, pode ser feito dessa forma. É seguro. É seguro e pode ser feito dessa forma. E aí, voltando então à pergunta original, isso aí o Eduardo e o Michel vão responder sobre o armazenamento fora ou dentro da refrigeração. A gente precisa, então, analisar como o estudo foi feito. Esse estudo é um estudo feito por brasileiros, né, Isso. pesquisadores brasileiros. Ele foi dividido em duas etapas. Uma primeira etapa, uma fase laboratorial, onde eles avaliaram a esterilidade do produto armazenado a 37 graus em laboratório. Isso é importante. O método também foi a turbidez, que é um método subjetivo. E, num segundo momento, foram feitas aplicações em pacientes para analisar e comparar a eficácia da toxina
armazenada por um período maior de tempo. Então, um estudo muito interessante, mas que inclusive os próprios autores deixam claro que carece de novas comprovações. E inclusive me gerou bastante preocupação, porque lá na nossa publicação no canal, muitos colegas É isso. chegavam dizendo assim: pô, que bom, eu deixei fora da geladeira e apliquei agora, então eu tenho certeza que eu posso fazer. Não, gente, esse estudo ele gerou uma hipótese que pode ser confirmada, então, como o Pedro já falou em outros momentos, é mais um estudo de um pesquisador falando para outro pesquisador dizendo, ó, existe uma hipótese, vamos estudar mais. Achei algo interessante aqui. Mas nós, Vamos estudar. mas nós Isso. precisamos ter responsabilidade até com essas informações, porque inclusive eu recebi de alguns professores que têm muita ética, ó, cuidado com esse estudo que pode influenciar pessoas, mas como era um estudo que estava muito em alta, muita gente falando, a gente justamente abordou ele para trazer esse senso crítico, porque muitos colegas já estavam pegando aquilo como respaldo para mudança de conduta, e para a gente ter uma mudança de conduta, a gente precisa que mais Mais estudos estudos sejam sejam feitos. realizados, porque existem órgãos Uma reguladores metodologia mais robusta, né? e existem órgãos Que comprove. reguladores, como o FDA, como a própria Anvisa. Anvisa, que possuem critérios que precisam ser preenchidos para que a gente mude de opção, porque senão a gente está vendo aí pessoas tendo infecção por produtos sendo manipulados de qualquer forma, e isso é um grande problema, porque produtos sem procedência, sendo mal manipulados, e a gente tem que pensar na segurança dos nossos pacientes para mudar a conduta. E né? aí vem 3 recadinhos, eu acho que em cima disso. O primeiro, eles fizeram dentro de uma temperatura controlada, 30 graus Celsius. É 37, né? 37 graus Celsius. A gente não tem essa temperatura no Brasil todo. E a gente tem que lembrar regiões lá em Ilhéus, não dá 37 graus nem na sombra, né? Não, e saber que Ilhéus é mais fresco, porque o cacau, mudando de assunto, né? Mas é interessante. Ele é mais plantado debaixo da Mata Atlântica. Então, o clima de Ilhéus, ele é mais Ameno. ameno. É Mas uma eu acho que em variação. Goiânia, em Cuiabá, a gente não consegue Acho ter que esse não, hein? na sombra. Um outro fator que é a garantia da forma como foi feita tanto a reconstituição como a retirada dessa toxina por causa da contaminação. A borracha não foi violada. Então, tem Tem todo um critérios que estão controle todos controlados. de um Então, laboratório que foi muito bem manuseado e manuseado. manipulado, com seguindo todos os O rigor, né, de de biossegurança. biossegurança. Então, a gente está falando de 2 pontos aqui que são importantes. E o terceiro deles, a gente tem que lembrar que tudo que a gente faz, a gente precisa de buscar um respaldo. E como o Eduardo colocou, que foi fantástico, existem mais estudos necessários até para mudança disso nos órgãos regulatórios. Caso a gente faça e não dê a eficácia, faça porque armazenou fora da temperatura ambiente por mais tempo do que o preconizado em bula. E a gente está falando de um medicamento, tem uma bula. E não der o resultado, e a gente sofrer um processo do paciente, quem nos respalda é a bula do medicamento. Sim. Então, a gente está fora da bula, a gente não tem respaldo e a gente perde esse processo. Então, na legalidade, também a gente tem que lembrar desse cuidado. Então, aproveitando esse momento do podcast, esse assunto relevante que foi levantado agora, você já esqueceu a toxina, já perdeu, teve que jogar fora uma toxina que você esqueceu fora da geladeira? Deixa aqui nos comentários para a gente saber um pouquinho da experiência de cada um. Muito bem, é isso. A gente quer saber um pouco de vocês, né? Também da opinião de vocês. Bom, a gente já falou da esquecer fora da geladeira após a reconstituição. Agora tem um dilema muito grande, né? Eu posso fazer o resfriamento da área para redução de dor e depois aplicar a toxina, eu vou inativar essa toxina por causa do excesso de refrigeração no local, no sítio de aplicação? Esse mesmo artigo que fala sobre os mitos, ele também mostra um pouco disso, mas ele pesquisou em cima de toxina C e D. Não é a mesma que a gente utiliza em estética. E outra coisa, o artigo analisou doses aplicadas em temperaturas de 20 graus. Que se eu não me engano. perderiam a eficácia a partir E aí, disso, né? propriedade físico-química, a gente sabe que qualquer resfriamento reduz a capacidade cinética de qualquer produto. E como a toxina botulínica tem que fazer um percurso, tem que entrar em uma célula, então isso poderia sim ficar prejudicado. A grande questão é,
O resfriamento com as canetinhas ou com qualquer outro mecanismo Dispositivo. ou dispositivo Positivo. atinge essa temperatura de 20 graus no local da aplicação? Possivelmente não. Outra coisa, um estudo feito em toxina C e D pode corresponder a uma realidade numa toxina A? Então, acredito também que não. Até porque a toxina A é a toxina botulínica tipo A, né? Vamos lá atrás, né? No conceito, a gente fala de 7 sorotipos, quando você tem a reprodução da bactéria. A A é a mais potente de todas elas, né? Sim. Então, ele já fez o teste em 2 toxinas que têm uma potência reduzida frente à toxina mais utilizada. E era com outro objetivo, né? Sim. Então a gente não pode transferir Sim. só por isso, transferir para... Predizer, né? Não Exato. temos provação. Exato. Mas não vamos bater o martelo. E, Se no futuro outros e- artigos e assim, mais robustos aparecerem, e, tudo bem. e é uma coisa que eu sempre levanto, tá? Se a temperatura, né, com gelo, a gente ia gerar uma hipotermia no paciente, deixando ele a 20 graus, a temperatura interna do paciente. 20 graus não, acaba toda a vida exato. inteligente na Bahia, por exemplo. Não, tem, interno. morre todo Não, mundo. interno com 20. uma canetinha de gelo. E outra coisa, a gente armazena a toxina botulínica entre 2 e 8 graus. Também tem isso, Na né? geladeira. Aí antes de usar, Após a Constituição, né? Então, Aí antes de usar, tem que botar no é micro-ondas. algo que a gente precisa também de mais estudos para chegar e confirmar, tem um outro estudo concluir também isso, né? que indiretamente fala sobre isso. Métodos de analgesia. Tem um estudo que comparou mecanismo vibratório, anestésico e o gelinho. E o que foi provado é o seguinte, é diferente para cada paciente. Sim. Então, para que ficar preso no gelo se cada paciente responde bem a um determinado método? Então, você pode ter outros na clínica. E pode, tem paciente que vai... Lá na minha clínica, por exemplo, durante muito tempo eu aderi ao Vibrata, mecanismo vibratório, mas conheci o Nelson em conheci o Nelson em um congresso e a indicação do professor Diogo Melo, comecei a usar um anestésico que o Nelson comercializa na Neofarma. Sensacional. Hoje eu abandonei o Vibrata e só o anestésico. E eu já usei vários tipos de anestésico, várias Alô, marcas. Nelson, hein? Alô, Nelson, abraço. E é bom mesmo. Tem que ficar ali 20, 30 minutos, como todo anestésico, mas assim, Anestésico tópico, né? a resposta que eu tive dos Sim. pacientes, e eu tenho alguns pacientes do sexo masculino que são realmente os mais medrosos, incluindo eu, e a resposta é sensacional. Mas, de novo, voltando à luz da ciência, existe uma variabilidade muito grande. Então, tem aqueles pacientes que vão responder muito bem com anestésico tópico, outros que vão responder muito bem com o Sim. Vibrata e também com a caneta, resfriador, skin cooler gelado. Então, a gente tem que ter esse entendimento que não existe ainda evidência que diga que resfriar o local vai diminuir a efetividade da Então, toxina por botulínica. enquanto, pode usar o seu gelinho sem culpa. E aí, agora, o boom do momento é emagrecer, né? Vou falar por mim, 26 quilos de janeiro pra cá. Obviamente, sem dieta, sem atividade física, com a ajuda das milagrosas canetas emagrecedoras. Você tá diluindo a toxina com... Mas vamos lá. Sem dúvida, hoje é um tema que a gente não pode deixar de falar, porque a gente vê nos nossos consultórios no dia a dia os pacientes chegando menos 20 quilos, 30 quilos, até 40 quilos com o uso das canetas emagrecedoras. É algo que é uma realidade no momento. O uso da toxina botulínica em pacientes que tiveram emagrecimento através do uso das canetas emagrecedoras, ele vai ser comprometido? A eficácia da toxina vai ser comprometida ou não? Esse tema foi alvo de publicação lá no Hoff Científico, no nosso canal no Instagram, de um artigo que, de novo, gerou muito blá 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 no mundo da Hoff, que apontava uma diminuição de efeito da toxina com associação com as canetas emagrecedoras. Só que aí, quando a gente vai para o estudo, vê que foi um modelo computacional, não foi um estudo em humanos. Então, ele não serve para a gente bater o martelo. Pode gerar uma hipótese, mas que precisa ser melhor estudada, mais investigada, para ver se realmente existe uma relação direta. Então, por enquanto... Quais foram as variáveis que o estudo computacional utilizou
para chegar a essa conclusão de que pode ter uma redução do efeito. Então, esse senso crítico tem que ser desenvolvido, essa análise crítica dos artigos tem que ser E desenvolvida. a gente viu muito colega replicando essa informação para os Exatamente. pacientes e o paciente vai chegar no Vou, nosso... vou contar essa novidade. Saiu o É, artigo, vou contar essa novidade. É, Mas Vou olha que expor para o meu interessante. público. É importante até a gente ter o conhecimento do artigo, porque como ele está muito disseminado e a Exato. mídia social hoje ela não é seletiva, Não. o paciente segue o profissional assim como outro profissional segue, ele tem informação e ele chega no seu consultório. Aí já imaginou, Michel, chega lá no seu consultório e fala, doutor, eu vi a respeito disso, de um artigo, de uma publicação, e eu estou em uso da caneta emagrecedora, então não vou fazer mais meu botox esse final de ano. Se você não sabe do estudo, o que vai acontecer? Você vai ficar com ou cara, não acompanha o canal, ou não acompanha o o canal, Hop Científico, né? É. E você vai ficar com aquela cara de paisagem. cri, cri, Aham. cri, O né? que que você Inclusive, é sempre bom lembrar que essas referências que embasam as nossas publicações, elas estão lá, os resumos disponíveis lá na nossa comunidade. Então, entra lá, tem o link no nosso perfil, é só clicar lá que você tem acesso, então, a todas essas informações de altíssima qualidade. E para quem tiver preguiça de ler o descritivo, a gente tem 10 figuras também, bem resumidas, às vezes até com desenhos. É bem fácil. Então, a desinformação Ela tá para quem quer, né? tá para quem quer. Se- E outra coisa, infelizmente, se você apenas ler o artigo que a gente posta lá todo domingo, você já vai estar melhor do que 90% dos nossos colegas. Isso é uma realidade infeliz. Basta ler 4 artigos por mês e você vai fazer parte dos 10% mais informados da ROF. Exato. Exatamente. E aí, para a gente encerrar, porque eu acho que esse podcast deu bastante o que falar, né? Eu queria ouvir também de vocês o que a literatura traz sobre os mitos e verdades em recomendações de uso, recomendações pós-procedimento de toxina botulínica. Vamos esclarecer só um pouco da fisiologia, que aí a gente já vai pensar em tudo. A toxina botulínica, ela leva em torno de 15 minutos para entrar na célula nervosa. Isso é algo importante. Botox não age no músculo. Uhum. Botox come um pedacinho do nervo e esse efeito é sentido na musculatura. Mas se você perguntar numa turma de especialização em que tecido age o Botox, todo mundo levanta a mão. No músculo. Todo mundo levanta a mão. Isso é o básico do básico. Então, se ele leva 15 minutos para entrar na célula nervosa e depois que ele entra, ele não sai mais, e a toxina que ficou ali fora, ela sofre um processo de lavagem extracelular. Como é o nome em inglês, Eduardo? Você que é minha enciclopédia? Washout. Washout. Então, ou ela foi eliminada, ou ela já entrou. Sim. Então, depois de 15 minutos, a pessoa pode fazer literalmente toda e qualquer coisa que ele já fazia antes. Plantar bananeira, deitar, dormir, baixar a Mas cabeça. não pode baixar a cabeça? É. 4 horas sem baixar a cabeça? O Dover, inclusive, ele fala Gente, sobre isso. Enquanto eu estava caminhando, né, engatinhando na ROF, o meu termo, Tinha tudo minhas isso, né, recomendações pós-operatórias tinha não baixar a cabeça Não nas fazer primeiras- muitas expressões, nas né? primeiras 48 horas. O Michel ainda ensinava. Caiu algo no chão, Agacha. Assim, ó. Não, parece que aí tem um não. terapeuta. Aí não, aí não. Mas, gente, de novo, o paciente vai chegar muitas vezes com essas informações já consolidadas. Então, por isso que eu tenho lá na área de trabalho do meu computador, eu mostro aqui, ó, o Dover já falou isso em 2018, não é um artigo tão novo, não existe Quase 10 anos, né? evidência científica de qualidade que respalde essas Eu recomendações. tive uma paciente. Não pode fazer atividade física, isso é mito, gente. Eu tive uma paciente, quando eu falei isso pra ela, tem uns 10 anos já que pode, porque a gente já deu essa informação há muito tempo. Aí ela parou, então minha dermato não estuda há 10 anos. Ela falou isso. Interessante, né? Você vê que alguns pacientes já estão desenvolvendo uma crítica. Então, quer dizer que a gente não precisa fazer todas essas recomendações, né? De não abaixar a cabeça, não descer, né, Michel? Assim, agachadinho, Até igual o físio, chão. até o chão. Posturado. Pode voltar a ter vida normal, porque a toxina ou ela internalizou ou ela já foi embora, eliminada, e aí a atividade vai continuar a mesma. Tudo em fisiologia. Entre 10 e 15 minutos depois, o paciente está liberado. Vida E olha que interessante, esse estudo só faz corroborar com aquilo que a gente já vem falando, que
a ciência, ela evolui. Então, aquilo que é científico hoje e que tem comprovação dentro da limitação daquele período, amanhã pode ser descoberto um outro caminho. E isso é muito comum dentro da área da saúde, que se a gente pensar, às vezes desenvolve uma medicação para uma indicação e ao longo do tempo você vê um outro viés, uma outra indicação, e aquela primária, a indicação primária, ela deixa de ser uma recomendação porque vem outros produtos que evoluem O e a Botox saiu do secundária funcional para estética por conta disso. e a secundária que vai evoluir, né? Outra coisa Então, interessante já de evolução, a gente não falou, mas eu vou falar agora. A gente tinha medo de reconstituir a toxina botulínica. sim, Você lembra disso? jogava Uma na parede molécula do frágil, frasco. né? Tinha que botar assim, aí você mexia 2 para direita, 2 para esquerda, ia na ponta do pé para botar na geladeira. É, Aí novamente vimos o artigo. O meu nome é Eduardo do autor. isso eu Não é lembro. possível, Eduardo. Não me Não, decepcione. não bota Não isso. coloca ele na fria. É. Não, mas eu sei qual é o Sim. artigo. E aí Do a gente Vortex 30 vezes por minuto sendo girado. Exatamente. Mas E não aí a lembro o nome gente do autor. teve acesso a um artigo que está lá no Instagram do canal Hoff Científico, onde mostrou que a molécula não é tão frágil assim. Isso. Que mostrou que a molécula não é tão frágil assim. A gente também não precisa tratá-la igual um chocalho, Não, mas a gente pode fazer o uso normal, sim. guardar na E geladeira. aí, Quantas pessoas não. Tem vídeo no YouTube, sim, professores morria de ensinando a fazer medo. assim, ó. A 45 graus, a agulha jogado para a parede do frasco, segurando por causa do vácuo, né? Porque às vezes puxava de uma vez e perdeu Ai, tudo. meu Deus! É. Matou a toxina. E você continua fazendo de forma delicada a diluição da sua toxina? Escreve aqui nos comentários como que você faz. Tá fazendo com amor? E aí, só para a gente encerrar, a gente falou aí da evolução da ciência, a gente trocou, né, informações de vários mitos e verdades que a ciência nos apoia. Eu queria, só como mensagem final, a gente falar das toxinas que estão para vir para o mercado. Porque a gente falou até aqui de tudo que tem no nosso mercado Certo. nacional, mercado brasileiro, né? Não necessariamente do que tem no mercado fora. Mas o que tem de novidade para o mercado brasileiro nos próximos anos? A primeira delas, que já tem um tempinho, não chegou no Brasil, a Daxxify. É uma toxina que veio com um diferencial de utilizar um peptídeo que tem mais atratividade à membrana pré-sináptica. Então, o que ele iria reduzir? Iria reduzir a quantidade de toxina que seria desperdiçada na fenda sináptica. Então, mais toxina iria entrar, com isso, um efeito mais potente, uma duração maior. Essa seria, em teoria, o grande diferencial. Se isso se confirmou clinicamente ou não, aí já é uma outra história. É importante reforçar isso, que nós não temos estudos que confirmem que ela clinicamente é melhor do que quando aplicada em doses equivalentes que as toxinas já disponíveis, né? Então isso é importante ser frisado. E nós temos também toxinas prontas para uso que estão chegando no mercado, que, de novo, a gente tem que bater nisso. Elas prometem um tempo de efeito maior, no entanto, ainda carecem de estudos comparativos, né? Nós temos algumas toxinas que já foi feita a comparação da Luziense com o Dysport tradicional e a gente não viu diferença estatisticamente relevante no tempo de duração do efeito. Então, a gente também tem que estar atento. Existe uma pressão do mercado e dos pacientes, muitas vezes por novidades, mas a gente não pode simplesmente pegar aquela informação como uma verdade absoluta, a gente precisa de mais estudos comparativos. Bom, e a gente vai finalizando por aqui. A gente gostaria de agradecer a gente vai Audiência. a gente vai encerrando por aqui. A gente gostaria de agradecer a audiência de vocês até esse momento. Curte Não se- lá, compartilha com os colegas, Exato. comenta aqui embaixo, isso é muito Se importante. inscreva no canal. É muito importante para a gente manter esse projeto tão interessante, tão importante para a nossa harmonização. Não esqueça de quem não está seguindo ainda, @canal Hoff Científico Exatamente. no Instagram.